Bem-vindos ao nosso segundo episódio do Descozinhando. Eu sou Paula Weber. E eu sou Larissa Angélico, nutricionista. E sou chefe de cozinha. Então, a gente dando continuidade à nossa conversa, quer dizer, para descomplicar a cozinha, o que a gente queria trazer? Utensílios que facilitam a sua vida na cozinha. Porque as pessoas falam assim, porque eu quero cozinhar, eu tenho uma faca e quer fazer tudo. Então, assim, quando você tem os instrumentos adequados, fica mais fácil, né? Exato, acho que a dica aqui hoje é para trazer também mais praticidade aí no cozinhar, porque a gente sabe que às vezes com essa vida corrida, né? Muitas vezes a comida principal depende da mulher, e a mulher hoje em dia trabalha, cuida do filho. E aí diz que não dá para fazer a recomendação da alimentação, que a gente não vai chamar de dieta, né? Mas chama dieta, na verdade. Mas assim, é porque é muito complicado de cozinhar. Nossa, tem milhares de receitas assim, que você faz em meia hora um jantar inteiro com vários pratos. Só que para isso você tem que ter os utensílios. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Não, exato. Acho que aqui a ideia é trazer os itens básicos aí para facilitar o seu dia a dia e também que não custe absurdos, porque lógico que no mercado hoje em dia a gente tem N opções ali. A gente pode gastar do Não, você tem tudo mais mais alto um pouco. Nível, né? Ainda mais com esse crescimento de gastronomia, de gourmet. Então, essa gourmetização valorização da comida tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim também. Quer dizer, começa a dizer, nossa, mas você não tem o equipamento XPTO que faz o cozimento em temperaturas não sei quanto. Quer dizer, você não tem, mas você vai conseguir fazer um banho-maria, que resolve muita coisa. E o banho-maria, você pega uma panelinha, você coloca um refratário dentro, deixa borbulhar a água e vai derretendo. Isso é o banho-maria, né? Então, pronto, você cozinha aí sem precisar com uma panela e um recipiente. Um recipiente, não, tem coisas que facilitam. E não é nenhum recipiente também que precisa ter, assim. Não, tem assim, a gente ainda vai falar da questão das panelas, que tipo de panela, se tem teflon, não tem, se é antiaderente, não é, se é de cobre, se é de cerâmica, quer dizer, existe toda uma discussão e hoje em dia tem especialista para tudo, né? Exato. A pessoa fala, não, porque você não vai conseguir fazer porque você não tem a panela. Mentira, você consegue. Exatamente. Ou então vamos começar com o básico do básico do básico. Olha. Vamos, Paula. Tábua. Isso aqui, assim, ajuda muito, até porque preserva suas facas na hora que você vai usar. E aí, assim, a nutricionista adora quando você tem tábuas de cores diferentes, porque existe a tal da contaminação, né? Exato. Então vamos contar o que é isso. Acho que tem coisas importantes aqui para a gente falar sobre essa questão de tábuas. E aí, primeiro lembrando, quem quiser acompanhar também pelo YouTube, a gente vai mostrar todos esses utensílios lá, então você pode visualizar se ficar com alguma dúvida aí. É verdade. Né? Então, essa questão de tábuas de cores diferentes, a gente usa muito, principalmente dentro de cozinhas, de restaurantes, de bares, né? Porque a de cor vermelha seria para carnes vermelhas, carne bovina, de frango, suína. A azul seriam para pescados, então peixes, frutos do mar. A branca a gente usa muito para alimento já preparado, alimento cozido, mas, por exemplo, em cozinhas eles podem estabelecer também a branca vai ser só para cortar chocolate, por exemplo, quem trabalha em confeitaria usa-se muito. E a verde, que seria para manipular frutas, verduras e legumes, né? Porque que é a ideia disso? A gente sabe, eles são alimentos diferentes, então eles têm bactérias e outros micro-organismos diferentes, né? Um tipo que vai ter na carne vai ser diferente do tipo que tem numa banana, que vai ser diferente do que tem no alface. Então, a ideia das tábuas é que para você não ter essa contaminação que a gente chama de contaminação cruzada. No restaurante isso é mais importante, mas em casa, mesmo assim, tendo assim, essas 3 tábuas são muito úteis, porque fazer o mise en place, que vem a ser separar tudo que você vai usar,
Você tendo mais tábuas é mais fácil. Então, assim, hoje em dia tem esses kits, então não é frescura ter 3 tábuas, essas aqui, aliás, são fininhas. Por quê? Porque você consegue deixar tudo separado. E também não é frescura separar antes, porque na hora de cozinhar, você consegue fazer muito mais fácil se você tem tudo à mão. Sim. Então, por exemplo, às vezes você quer fazer a carne, né? Vai ter uma carne, aí você vai ter um legume, sei lá, uma cenoura refogada. Então você já pode, ao mesmo tempo que você cortou a carne, você vai lá, higienizar a mão e vai manipular o outro alimento e já cortar. Você não precisa, às vezes, lavar a tábua para cortar. Tá? Mas a única coisa assim, precisa ser tábuas de cores diferentes? Não precisa ser exatamente de cores diferentes. Não, a cor não influi. Se você fizer uma limpeza adequada, eu acho que às vezes pelo menos tem umas 2 tábuas ali para correria do dia a dia. Do jeito que uma tábua já está resolvendo. Mas claro, eu até acabei mostrando essa porque é assim, as pessoas perguntam por que tábuas de cores diferentes. Então a gente resolveu explicar. Outra coisa Posso só lógico, falar uma coisa da tábua, que eu não sei se você vai entrar nesse assunto, mas é questão tábua de vidro. Pois é. Você gosta? Não. Nem eu. E aí eu vou contar por quê. A tábua de vidro, pensando do ponto de vista de contaminação, ela é muito boa, né? Porque a gente consegue lavar, né, higienizar bem. Só que quando a gente pensa na nossa faca, e eu tenho uma dó quando a gente perde a fiação da faca, né? A tábua acaba. A tábua acaba. Então é vidro. Então você batendo um metal no vidro, você vai tirando o corte da faca muito mais rápido. Então por isso que eu não indico tábua de vidro no dia a dia. Aí já que você falou da de vidro, tem as de madeira mesmo e as de bambu. Exato. Então a de madeira, o outro problema é isso. Aí a limpeza dela não é tão boa. Muito mais difícil. Porque ela é porosa, né? Então a gente não vê a olho nu, mas é como se fosse um monte de fibra assim, e que pode ir acumulando sujeirinhas ali dentro, que uma bucha ali não vai conseguir tirar com detergente. A de bambu, ele já tem criado mais tecnologia para melhorar um pouco esse ponto. Mas a melhor mesmo é de propietileno. Que são essas daqui. E que tem todas as cores, e que hoje em dia está assim, muito mais difundida, quer dizer, eles já vendem um kitzinho, então não é frescura, o kitzinho faz diferença e é bom. Agora a gente vai passar para outro ingrediente, assim, outro utensílio que eu acho fundamental, são essas colheres medidoras. Eu também uso muito em casa. Que parece frescura, mas não é, porque assim, a hora que eu falo um punhado, como teve um outro episódio em que a Larissa contou o que é um punhado, que cabe na sua mão. Exatamente, episódio 1 aí, quem quiser a sua mão não necessariamente é do tamanho da minha, então põe um pouco, quanto baste, então fica uma coisa um pouco vaga. Na hora que a gente padroniza a colher, porque assim, a minha colher pode ser diferente da colher dela, as receitas que a gente vê hoje em dia, todas têm uma colher, uma xícara, e a colher é essa colher daqui, você passa o dedo em cima, né, para não ficar aquela montanha assim, então é uma colher de farinha, uma colher de açúcar, uma colher de azeite, é bom. Por curiosidade, né, eu já dei muita aula na USP, eu fui professora, que a gente chama de técnica dietética, na USP, no curso de nutrição da USP de Ribeirão Preto. E aí, nessa disciplina de técnica dietética, a gente tem uma aula que chama pesos e medidas, que é exatamente para a gente comparar quanto tem de peso nessas xícaras e colheres padronizadas e em diferentes colheres, porque acho que não é só a questão visual, mas, gente, quanto de tipo de colher, de copo. Não, e sal, né? Você põe assim uma colher de sal, a hora que você pega assim, você fala assim, uma colher de sobremesa de sal, você vai pôr, dependendo do preparo, isso aqui. Agora, você pega uma colher de sobremesa caseira, enfia de sal, você acabou com a comida. Exatamente. E a gente tem terminologias diferentes. Então, a de café é aquela menorzinha. Essa daqui. A gente tem a de chá, que é aquela um pouquinho maior, que é a de café, que a gente muitas vezes usa para mexer também. A gente tem a de sobremesa e a de sopa. A sobremesa, sopa. E a gente tem a colher de servir, que aí é aquela de pegar arroz. Essa é na hora da quantidade da dieta, né? Que a gente sempre quer uma colher de servir maior. Complementando isso, tem as xícaras, né? Que são esses medidores, assim, porque daí você consegue também
pesar os alimentos. Você não precisa pesar, não é aquela alimento salgado, a gente sabe que não é aquela precisão. Mas assim, uma xícara, porque aí você faz a proporção. Para uma xícara de arroz, a proporção que você precisa de água. Exatamente. Então, se você não tem essa medida, use sempre a mesma medida para fazer a proporção do líquido que vai ser você usar no cozimento. E assim, prestar atenção, porque não tem coisa pior de você pegar uma receita da internet e fazer com essas medidas e não dar certo. Mas por causa disso, às vezes a xícara que a gente tem em casa é muito maior do que a xícara que a pessoa utilizou. Então, quando a gente pega livros de receitas já publicados, a maioria eles já tentam ir nessa linha de padronização dessas medidas caseiras. Então, dessas medidas que já tem, né, padronizadas. E essa padronização na cozinha, outro dia eu recebi uma pergunta muito engraçada, que eu falei, use o fouet, por que não está usando batedor? Eu falei, olha, na verdade, até pegar o fouet, o que é o fouet? Esse é um mexedor mesmo. Mas assim, para sistematizar a cozinha, a língua que foi usada foi o francês. E aí você deixa tudo igual, porque senão se eu falo assim, olha, me dá aquela colherinha, ou me dá uma medida, eu não vou saber. Então, a hora que eu falo fouet na cozinha, todos os utensílios têm um nome específico para justamente padronizar. Porque senão é muito difícil. Exatamente. Você pega caderno de receita de vó, é aquela coisa assim que você tem que ir adaptando, né? Exatamente. Você faz o Lost in Translation, você vai lá e você fala assim, não, agora deixa eu marcar aqui o que eu consegui fazer. Você faz 5 vezes a receita para sair igual da sua avó, porque ela marcava com uma medida exótica. Exatamente, era uma medida que tinha na casa dela, né? Não, antigamente era muito isso, mas assim, a hora que você coloca uma receita na internet, que assim, tem um alcance enorme, se você, para a pessoa conseguir repetir, tem que ter um padrão, e por isso que a gente colocou aqui. Exatamente. Então assim, o fouet também ajuda muito, na hora de você emulsionar. Que a gente chama de batedor de arame também. Isso daqui, assim, você faz molho, você faz bolo, você faz molho branco. Chocolate quente, que tem receitinha lá no meu Instagram, cremoso. Pois é, não, você faz um monte de coisa, né? Então, assim, é um utensílio importante e não requer um investimento enorme. A outra coisa é uma peneirinha. Porque eu peguei essa aqui, mas assim, tem que ter uma peneira, né? Sim. A hora que a gente pega um bolo para fazer, fala assim, peneirar a farinha é importante, né? É muito importante. Tanto para ver se não tem algum bichinho ali, que já aconteceu de eu estar em aula, dando aula na cozinha, e aí meu aluno foi usar direto a farinha, aí jogou os outros ingredientes, na hora que foi bater, viu que estava tudo cheio de fungo, e aí teve que jogar toda a preparação fora. Então é importante que aí já é um ponto que a gente olha, né? Fora que quando a gente peneira a farinha, ela dá muito mais leveza a massa, não é, Paula? Não, você tem que peneirar o açúcar, porque o açúcar, ele tá em grumos, ele vai... Muitas vezes eles formam aqueles quadradinhos. Chocolate em pó, você tem que peneirar para soltar, porque senão, se você vai soltar na panela, ele fica aquela coisa, aquelas pelotas, né? Então, assim, a peneira não é frescura, quer dizer, peneirar precisa. Tem muita sobremesa que a gente usa para peneirar ovo, às vezes para tirar um pouco aquele gosto de ovo. Coisas práticas do dia a dia, eu adoro peneirar tapioca no café da manhã. Para conseguir espalhar ela melhor, também tirar às vezes algum gruminho que ficou. E assim, tem alguns pequenos hábitos que você vai criando, que é isso, assim, peneirar é um deles. Aí depois a gente entra nesses utensílios, assim, você não precisa ter tantos, assim, uma espátula, uma escumadeira, uma colher que você possa mexer, uma concha. Então você vai adaptando o que você precisa para conseguir manusear a comida. Então facilita se você tem tudo, porque uma colher só e uma faca só, aliás, coloquei várias facas, que existem facas de tamanhos diferentes. Exato. Facas de tamanhos diferentes, de funções diferentes. A gente pode puxar assim, essa daqui é uma faca multiuso, né? Uma de chefe pequeno. Então essa aqui você faz quase tudo. Já essa daqui que você vai puxar, que é a de pão, ela tem uma serra. E essa serra vai facilitar muito na hora de você cortar. Não fica aquele amassado, sabe aquele pão que você pega para cortar e amassa? Não dá. Não, assim, tem uma função, né? Essa faquinha de cortar legume pequenininha aqui.
que às vezes para você conseguir manipular, porque tem gente que gosta de descascar na própria mão, né? E se você usar uma dessa que tem uma lâmina enorme, né? Pode machucar, a probabilidade de cortar é enorme, né? Quer dizer, o negócio fica ruim. Então, assim, aí cozinhar fica mais fácil a partir do momento em que você tem os utensílios necessários. E voltando, porque a gente tinha falado da sistematização, o mise en place também é um termo em francês. Sim, né? Total francês. Mas que a gente usa muito dentro de cozinhas. E já virou, assim, mise en place, né? Então é aquela coisa. E aí, separar. Explica, vamos explicar. É separar, é pegar uma receita, é o seguinte, eu vou usar 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha, receita de bolo de cenoura, 3 cenouras, 1 xícara de óleo. Eu já deixo tudo isso, porque a chance de você começar, a cozinha é um lugar que convida a conversar e você se distrai. Você está fazendo um bolo, você vai, faz, bate, bolo lindo, né? Clara em neve, separou os ovos, quebrou 1 a 1, que a gente já vai falar de ovo, tudo bonito, e coloca no forno, fala, o fermento, esqueci. Exatamente. Então, faz diferença. E quando você está seguindo uma receita de uma dieta, às vezes, 1 colher de linhaça faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Vai ter calorias diferentes, dependendo do tamanho que você usa a colher. E a consistência do alimento, né? Quer dizer, assim, esses alimentos, quando você está fazendo uma preparação funcional, você precisa... Aquilo é parte importante. Muito. Quando você substitui... Para quem não pode comer glúten, né? Você faz uma farinha especial. E aí, se você não deixou tudo separado, você vai esquecer um item. Exato, com certeza. Agora, eu vou contar uma pra Paula que ela nem sabe o que aconteceu ontem. Faz tempo que ela me fala, Lari, faz essa receita de sopa de palmito, caldo de palmito delicioso. Vai lá no Instagram dela, gente. Vale a pena. Mas deixa eu contar, fui fazer na correria, fiz o quê? Não prestei atenção, não fiz mise en place, fui correndo, em vez de eu pôr só a gema do ovo, coloquei a clara, pus o ovo inteiro. Adivinha o que aconteceu? Talhou tudo. Porque o ovo com aquele leite ficou sobre o fogo com a amiga, deu tudo. Deu tudo errado. Mais ou menos, deu pra comer, gostoso, mas não ficou aquela Mas depois você percebeu que... Não, na hora que eu joguei tudo e comecei a mexer, eu falei assim, fiz alguma coisa errada. Aí você foi olhar. Aí eu fui olhar e eu vi que eu tinha posto o ovo inteiro e não só a gema. Então, isso, se eu tivesse feito mise en place, eu com certeza eu não teria errado nisso. Não é tão assim, porque daí a gente se obriga a prestar atenção, né? Assim, é uma coisa e que é um hábito que você leva para outras coisas. Lê a receita inteira, né? É a mesma coisa de quando você, no calor da briga, você não sai respondendo. Espera 1 minuto. Exato. Presta atenção, vai até o fim, né? Não é? A pessoa começa a falar, não vai ser isso, não. Calma. É assim, olha, leia a receita inteira. Porque às vezes, como eu já falei, no salgado, você sempre conserta. O doce, o passo a passo faz toda a diferença. O passo a passo é essencial, gente. E às vezes tem uns passos que você tem que antecipar, às vezes você tem que deixar alguma coisa na geladeira, refrigerando. Aí depois de molho, você tem grão de bico, que é uma coisa que, assim, você pode fazer milhares de receitas com grão de bico, né? Nutritivo, substitui a carne, é ótimo. Um ótimo ingrediente, um ótimo Só alimento. que tem que deixar de molho. É uma coisa básica, né? Sim. Você não pode acordar e falar assim, gente, eu quero fazer o grão de bico agora. Para cada xícara de grão de bico, você usa 3 xícaras de água. E deixa ali de molho por mais ou menos umas 12 horas para ele amolecer e vai ficar muito mais fácil cozinhar. Você faz um monte, tem um hambúrguer de grão de bico que é uma delícia. Nossa, tem tantas opções. Mas é isso, o preparo você tem que deixar de molho. Então tem algumas coisas que você se planejar, né? Outra coisa, a gente vai falar disso, mas assim, o planejamento na cozinha é fundamental. E a hora que você tem os utensílios, começa a ficar mais fácil. Mas agora, por falar, eu tenho uma pergunta, assim, que todo mundo fala, assim, Adoro esse momento. A questão dos ovos. Certo. Quer dizer, a gente tem que armazenar todos os alimentos, tem que armazenar corretamente. É até mais fácil. Agora, ovo é na geladeira, é fora da geladeira, é na porta, é fora da porta. Como é que é, assim, essa história do ovo?
Se a gente for olhar até na embalagem do ovo, ele está escrito ali conservar preferencialmente dentro da geladeira. Então, teoricamente, a gente pode deixar ele a temperatura ambiente. Mas qual que é o problema? É a variação de temperatura. Então, a gente está aqui em São Paulo. Tem dia que tá o quê? 5 graus. Tem dia, de repente, tá 22. O ovinho fica assim, né? Exatamente. Então, essa variação de temperatura muito grande faz com que o ovo estrague mais rápido. E é a mesma coisa quando a gente guarda na porta da geladeira. Então, vamos guardar o ovo dentro da geladeira, mas coloque na prateleira e não na porta da geladeira. Porque a geladeira, quantas vezes você abre a geladeira por dia? Ah, milhares. Então, toda hora você abre, está em contato externo, a temperatura sobe. Aí você fecha, a temperatura resfria. Aí fora que o movimento de abrir e fechar a porta, ele acaba balançando, né? Exatamente. Então, é uma coisa assim que... E não sei por que os fabricantes antigamente colocavam... Hoje em dia, as geladeiras novas já vêm o recipiente fora da porta. Exato. As geladeiras estão modernizando, né? Antigamente... Elas quase cozinham, né? Ela apita, ela faz lista. Tem uns fornos que cozinham já sozinho. A geladeira tá chegando lá. Não, mas tem geladeira que é muito high-tech. Você fala assim, ai meu Deus do céu, eu já não vou dar conta dessa geladeira. Não, eu falo assim, eu queria só, mas eu queria abrir, pôr comida e fechar. Daí tem tanta informação. A tecnologia, às vezes, atrapalha demais, né? Não dá para ser essa coisa assim. Em guardando o ovo, aí tem uma outra dica, que é o seguinte, você guardou o ovo na geladeira, a duração dele é até grande, sim, mas para saber se o ovo tá bom ou não, tem um truque. Ah, então pera lá. Agora, momento SOS. Qual que é o truque pra gente saber se o ovo tá bom ou não? Você vai colocar na água. Se o ovo não subir, tá tudo certo. Se o ovo boiar, é porque ele tá podre. Ah, perfeito. Sabe por quê? Porque quando o ovo é muito poroso, e aí se ele estragou, ele começa a entrar mais ar. E é por isso que ele boia. Aí ele sobe. Então é só pegar um copinho de água, coloca lá dentro. E outra coisa assim, na verdade, no dia a dia, na correria do dia a dia, você não vai ficar fazendo teste no ovo, até porque você comprou o ovo, tá lá. Só que assim, quebre ovo um a um. Não importa se você vai usar 2 ovos, 3 ovos, 10 ovos, porque é aquela coisa. Você vai no primeiro, no segundo, terceiro, de repente tem um ovo estragado e você não percebeu. E aí você perde tudo. E nunca jogue o ovo direto ali no que você tá, vou jogar na farinha. Não, joga numa tigelinha separada. Sempre um a um. E aí vai colocando. Até porque algumas vezes você vai ter que separar, no caso da sopa, a clara da gema. Você quebra com entusiasmo, quebra tudo junto. E a hora que você colocou, você não vai conseguir fazer uma clara em neve se a gema estiver junto. Exato. Ela não vai dar o ponto. Não vai dar o ponto, ela vai ficar... Muitas vezes você coloca o ovo inteiro, bate 5 minutos, ele espuma, ele cresce. A receita pede isso. Mas se a receita pede clara em neve tem que ser só com a clara. Não vai a neve com a gema. Bom, eu acho que a gente fica por aqui, né? Que a gente se anima. A gente quer dar todas as dicas em um episódio só. Não, mas a conversa de cozinha é aquela que não acaba, né? Porque todo mundo tem uma dica, todo mundo faz de um jeito. E sempre todo mundo tem uma pitada e um palpite. Bom, então sigam a gente, quer dizer, o meu é Pitadas e Palpites. O meu é Larissa.angeloco, ANGLOCO do meu sobrenome. Que, assim, tem receitas muito boas e dicas de nutrição ótimas. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.